Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, com o pastor Paulo Pereira, compartilhando alguns poucos comentários da leitura bíblica diária. Estamos no livro de Jó, hoje no capítulo 20 a 22, E nós, claro, acompanhando toda a experiência que Jó viveu e diante das perdas, como a gente logo no início do registro do seu livro fala dos seus bens, o gado, ovelha, os animais que são perdidos, por fim os seus filhos, filhas, e depois também a sua saúde, enfermidade, Então, na verdade, ele está vivendo uma grande tragédia e, como é um homem extremamente sábio e rico também, poderoso, ele tinha seus amigos, que tinha também um nível de entendimento, de sabedoria, mas sobre esta questão eles estão questionando a vida de Jó. E é aqui que entra o debate, se esses três amigos, Elifaz, Zofar, Bildade, quando um fala, Jó responde, o outro fala, Jó também responde, e eles ficam bastante incomodados com a convicção de Jó, dele ser uma pessoa conforme Deus testemunhou dele, um homem piedoso, justo, se desvia do mal, um homem que sacrificava pelos seus filhos, enfim, e aí os seus amigos, portanto, se aproximam para instigar Jó e confessar aonde ele pecou, aonde ele errou. Agora aqui, logo nós encontramos Zofar, dizendo, espera aí, Jó, eu preciso falar, pois é profundo o meu incômodo, eu não estou conseguindo me acomodar com isso, tive de suportar os teus insultos, mas agora o meu espírito me leva a responder. E desde a antiguidade, aí ele está falando das experiências, do triunfo dos perversos dura pouco, a alegria dos ímpios é apenas temporária. E ele vai dizendo então as consequências e a sorte dos ímpios e perversos, o quanto eles também sofrem por consequência dos seus pecados, orgulho, soberba. Mas Jó novamente, então, toma a palavra e disse, essa é a consolação que vocês podem me dar? Enquanto eu estiver falando, tenham paciência. Aí depois que eu falar, vocês continuam a zombar de mim. A minha queixa não é contra seres humanos. Tenho bons motivos para estar impaciente. Mas olhem para mim e vocês ficarão pasmos, assustados e colocarão a mão sobre a boca. Aí ele então começa a argumentar. Quando ele se refere aos ímpios, também, porque há duas possibilidades dentro do curso da vida de algum. Ele até usa aqui, por exemplo, mas quem pode dar lições a Deus, uma vez que ele julga até os mais poderosos? Um morre em prosperidade, confortável e seguro. Um retrato perfeito de boa saúde. E excelente forma e cheio de vigor, mas está tudo bem. Agora o outro morre em amargura, pobreza, sem nunca ter experimentado coisas boas na vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó e ambos são comidos pelos mesmos vermes. Então aqui ele coloca todos realmente que vão enfrentar este desígnio divino. E Jó está aqui então se colocando para pensar sobre essas questões também. Então ele também
mais uma vez agora chega para dizer: pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém ainda que sabe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? E ele começa agora, daqui a pouco, então, a querer julgar Jó em algum feito mal. Por exemplo, ele começa a dizer: ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? Ele disse: não. E aí ele começa então a acusar: é por causa de sua perversidade, seus pecados não têm limites, por certo você emprestou dinheiro a seu amigo, exigiu as roupas dele como garantia, você deixou de vesti-lo, você recusou a dar água ao sedento, comida ao faminto, mandou a viúva embora, acabou com a esperança dos órfãos. Essas coisas que, na verdade, situações que a Bíblia, a palavra, a Torá, os ensinos de Deus era para ter amparo, não poderia emprestar sem, para ter benefícios naquilo. E então ele está entendendo que o Jó pode ter feito algum mal nesse sentido. Então é de uma posição bem, dentro do sofrimento de Jó, querendo, de alguma forma, dar respostas àquele sofrimento. Mas ele ainda diz para Jó, se voltar para o Todo-Poderoso será restaurado, coloca a sua vida em ordem. É muito perigoso alguém julgar por uma circunstância que alguém esteja passando. Paulo escreve agora a sua segunda carta à igreja na cidade de Corinto e também para toda a região da Acaia. E ali debaixo daquela cultura, daquela sociedade, está a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo está aqui mostrando para aquela igreja que eles entendam todo o sofrimento que também para anunciar, levar o evangelho, o apóstolo sofreu, mas ele queria que esse sofrimento que ele teve, perseguições, enfim, para encorajar os irmãos quando eles também passarem por aflições. Todos estão sujeitos a isto, mas poder suportar é muito importante. Ele fala muito das aflições nessa epístola, que ele viveu na província da Ásia. Ele disse: fomos esmagados, oprimidos na nossa capacidade de suportar, pensamos que não sobreviveríamos, esperávamos até morrer, mas nós deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar em Deus, que ressuscita os mortos. Fé, convicção, coragem deste herói da fé. Salmo 40, Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão. Nós só vivemos pela misericórdia e compaixão do Senhor. Mas Provérbios, devemos de enfatizar essas verdades, que ele aqui diz assim: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre consequências. Então nós temos que buscar também a prudência, pois aqui vai dizer: a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Que Deus nos abençoe.